Olha, os cuidados com a saúde são importantes em qualquer fase da vida, né? A gente sabe disso, tem que fazer prevenção. Agora, eles passam a ser essenciais na melhor idade. E a coluna, que é considerado o eixo central do corpo, precisa de uma atenção redobrada. Ela, naturalmente, como eu mostrei ali, ela está ligada a toda a nossa saúde e é afetada com o tempo. Há má postura no trabalho, às vezes a gente tem um trabalho que exige da gente uma postura errada durante tanto tempo, né? Carregar peso, fazer exercícios do jeito errado. Fazer exercício é muito bom, mas se você faz exercício do jeito errado, pode prejudicar sua coluna. Dormir durante à noite, na posição errada, às vezes o cochilo durante a tarde toda na posição errada. Isso tudo pode prejudicar a nossa coluna. E quem vai conversar com a gente é um ortopedista e cirurgião da coluna maravilhoso, Dr. Juliano Lambi. E é por isso que eu quero que você participe, porque é a oportunidade de ter a sua pergunta respondida por um excelente especialista. 0 operadora 11 2202 8432. Dr. Juliano Lambi. Boa tarde, muito obrigada por ter vindo. Prazer em recebê-lo. Você trouxe ali uma coluna bonita pra gente, toda colorida, bom pra gente entender melhor como é que funciona tudo isso. Ela sustenta o corpo, né? Sim. Mas se o corpo fizer coisa errada, bagunça também a coluna. Como é que é isso? Vai sofrer um pouquinho. Nós temos um eixo de sustentação, que é a nossa coluna, e se você não se cuidar, não tiver uma musculatura reforçada para sustentar esse eixo, você vai acabar tendo dores. Para o nosso público entender como as coisas funcionam, tudo é sustentado pela musculatura, pelos ligamentos, pelas estruturas de sustentação. Então, em cima disso que se baseia todo o tratamento. Aqui a gente está falando sobre a terceira idade, que é uma das épocas onde a gente mais tem dor na coluna. Então, muito de todo o tratamento está baseado nesse reforço muscular, numa atividade física. Isso é uma coisa muito importante que a gente tem que manter. Mesmo que na terceira idade, quando de repente a pessoa nunca fez exercícios físicos, vai ajudar mesmo? Vai ajudar. Mesmo que ela nunca tenha feito, o segredo é o que eu digo para os meus pacientes. Você tem que começar devagarinho. Escolher bem qual é a atividade que você vai fazer, uma atividade que não tenha impacto, que não dê sobrecarga, que você possa controlar o começo. E aí você vai progredindo lentamente, os teus músculos vão acabar ficando mais reforçados. Hoje a gente tem, eu como ortopedista vejo isso muito no consultório, hoje nós indicamos muito mais a musculação para essa faixa etária do que se indicava antigamente. Nós precisamos do músculo. A nossa coluna depende muito da nossa musculatura, que é a musculatura de sustentação. Então, você com certeza pode começar. Comece lentamente, com exercícios mais leves. Eu gosto muito de indicar atividades na água e depois você vai progredindo até o nível que você consiga controlar a intensidade que você dá com a tua capacidade de suportar o exercício, na verdade. Agora, de qualquer forma, isso demanda um tempo, né? Uma musculação, por exemplo, ela vai funcionar ali depois de uns meses. Não é começou a fazer, já está com a musculatura forte. Na verdade, nessa faixa etária, a musculatura demora mais para ficar mais forte. Vamos falar de uma maneira mais simples para o pessoal de casa entender. Nós temos que começar com algumas coisas mais simples e ir reforçando. Existe uma sequência que a gente gosta de aplicar. Existem várias maneiras de você começar, mas começando com situações mais leves, ou seja, água, depois você começa com alguma atividade física um pouco melhor, então a musculatura já está mais reforçada e você pode iniciar até mesmo uma musculação. Mas tem que ser muito bem controlado, esse é o segredo. Se você não tiver um controle, você vai acabar tendo outras lesões, produzindo outras dores, inclusive, né? Essas dores são provocadas, assim, tem alguma coisa mais frequente que provoca essa dor, principalmente na terceira idade? Na verdade, o que nós temos é o que todo mundo tem. Isso é nós chamamos de evolução, mas na verdade é uma degeneração dos discos intervertebrais que nós temos na coluna. Então, essa degeneração dessas pequenas articulações, dos discos, é uma coisa natural, todo mundo vai apresentar. Uns mais, outros menos. Nós temos pacientes que essa degeneração começa muito mais cedo, são os que nós temos que tratar mais precocemente. Mas é isso que produz as dores na nossa coluna como um todo, tanto cervical, torácica ou lombar. Essa degeneração, ela acontece. E quando ela acontece, você começa a ter as dores. E normalmente, é óbvio que nessa idade elas são maiores, a degeneração é maior, né? Por que nessa época mais fria a gente sente mais dores, doutor? Na verdade, nós sabemos que existem, quando você está no inverno, você tem uma mobilidade melhor, você tem
uma atividade da musculatura, um metabolismo reduzido por isso. Então a musculatura, você começa a ter umas contraturas, para o pessoal entender. Você está um pouco mais contraído. Isso pode favorecer o aparecimento de alguma dor que você não tinha no verão, por exemplo, que você está mais relaxado, mais tranquilo, está fazendo mais atividade. No inverno você está mais retraído. Então a gente acredita que essa seja um dos fatores, né? Bom, para quem está sofrendo com dor na coluna, e assim, o sofrimento é por causa do desgaste, o que tem que ser feito é mesmo exercício físico ou tem alguma outra coisa, medicamento resolve? Como é que é isso hoje? Na verdade, existe uma sequência de tratamento, ou seja, nós começamos com a medicação, o exercício físico está associado à fisioterapia, que é o que nós sempre indicamos para todo mundo, é o tratamento de eleição, ou seja, medicação, fisioterapia, daquela maneira progressiva que eu havia falado. Existem também métodos para que aquele paciente que não teve uma resposta com a medicação, com a fisioterapia, você pode adicionar graus de tratamento, estágios de tratamento. Ou seja, hoje mesmo na terceira idade, nós temos as infiltrações, que são procedimentos que você pode fazer para reduzir essa reação inflamatória, reduzir os componentes degenerativos, infiltrando esses locais. Então você consegue reduzir as dores, controlar as dores, junto com a hidro, com a físio, com tudo que nós temos na mão, até mesmo procedimentos mais agressivos. Hoje nós conseguimos fazer procedimentos que são menos agressivos, ou seja, antigamente se fazia uma cirurgia com uma agressividade maior, incisões maiores. Hoje nós conseguimos fazer com incisões menores, pequenas abordagens. Para quê? Para que a gente possa estabilizar essa coluna, que é o último estágio de tratamento. Em uma pequena percentagem de pacientes isso pode acontecer. Então você tem uma sequência para que você consiga devolver, eu digo isso muito para os meus pacientes, que é a qualidade de vida. Nós conseguimos fazer com que você, dentro dessa sequência de tratamento, consiga controlar suas dores, melhorar a sua qualidade de vida. Nós não vamos conseguir fazer com que a coluna fique nova, isso nós não conseguimos, mas amenizar os sintomas, controlar os sintomas e melhorar a qualidade de vida. Nós buscamos isso, existem várias técnicas hoje que a gente pode usar. E a cirurgia que você disse que hoje ela é aplicada num percentual menor, ela é indicada para o mesmo tipo de problema, do desgaste mesmo dos discos? Hoje, o que mais nós tratamos em matéria de procedimentos nessa faixa etária são as discopatias, são os desgastes, as degenerações, para o pessoal em casa entender, vou usar um termo um pouco mais genérico. E é compensador fazer a cirurgia? É compensador. Nem todo paciente tem indicação. Uma pequena percentagem deles tem indicação. O que nós sabemos hoje em dia, usando técnicas que são corretamente indicadas, ou seja, tentando reduzir a agressividade do que nós fazemos, nós conseguimos indicar muitas coisas para os pacientes que antigamente isso não existia. Por exemplo, nós tínhamos que fazer cirurgias antigamente maiores. Hoje, por pequenos portais, ou seja, menos agressividade, você consegue fazer o mesmo procedimento que se fazia antigamente. Que é o que mostra algumas dessas peças que eu trouxe aqui, por exemplo. Te dá uma ideia do que se fazia antigamente e o que se faz hoje. Existem várias técnicas, então as coisas evoluem rapidamente. Antigamente, nós tínhamos que, para atingir o disco, que é esta parte, não sei se ele consegue pegar lá, esse é o disco que normalmente se degenera, né? Então, nós temos que atingir essa parte da coluna para fazer a estabilização. Essa é uma das várias maneiras de trabalhar. Antigamente, nós tínhamos que ser mais agressivos, tecnicamente, para você entender, descolar mais a musculatura. Hoje, nós podemos fazer por pequenos portais, pequenas incisões, outras vias de abordagem. Nós usamos o acesso lateral, posterior ou mesmo anterior. Para quê? Para que a gente possa preservar mais essas estruturas, usar esses pequenos portais para agir diretamente naquele ponto onde a patologia está instalada. Então, essa redução da agressividade traz muitos benefícios para o paciente. E o pós-operatório também deve ser muito melhor, né? É mais tranquilo, vamos dizer assim. As técnicas hoje nós conseguimos fazer com que isso esteja mais sob o nosso controle. Então, favorecendo a possibilidade de indicar isso para pacientes até de mais idade. Para poder melhorar a qualidade de vida. Essa é o que a gente uma ótima notícia, né? Porque conviver com dor, conviver com uma dor forte, eu sei que te tira muitas vezes até do eixo, né? E nesse finalzinho aí de inverno, que tá frio mesmo, as pessoas já estão sofrendo muito. Daqui a pouquinho eu vou passar as perguntas pro doutor que vai ter a oportunidade de responder. Já recebi várias aqui, então você que já enviou a sua, fique tranquilo que daqui a pouquinho vai ter a sua resposta. Muito bom, a gente está conversando sobre a coluna vertebral, olha lá. E eu estou aqui com o Dr. Juliano Liambi, que é ortopedista,
especialista em cirurgia da coluna. Já conversou um pouquinho com a gente, inclusive, sobre as novidades nessa área. Tem novidades na cirurgia, não é verdade? Temos, eu falei algumas coisas já, mas acho que o básico das novidades que nós temos, eu estava tentando explicar para vocês. Antigamente, nós tínhamos técnicas que eram mais agressivas. Nós chamamos comumente, o pessoal em casa deve conhecer, técnicas mais abertas, são as coisas mais tradicionais. Mas existem hoje, devido à evolução tecnológica, maneiras de fazer por pequenos portais, ou seja, com menor agressividade, que é uma coisa muito interessante hoje. Pode ser, principalmente nessa faixa etária que a gente está falando hoje, quanto menos agressivo você for, quanto menos lesão, quanto menos dano aos tecidos nós chamamos a gente produzir, melhor para o paciente. Isso é uma coisa muito lógica. Então, o avanço tecnológico hoje em dia tem nos proporcionado essa melhora. E a capacidade de atingir uma população mais ampla, ou seja, que você possa atingir uma população de maior idade, que é a proposta do programa hoje. Então, existem também muitas situações novas que podem ser usadas para as pessoas de mais idade. Agora, cada caso é um caso, isso não serve para todo mundo. Existem indicações, se você tem que conversar com o teu médico que está te tratando, ou as pessoas que você conhece, para saber se você é um paciente que pode ser tratado com essas novas tecnologias. Então, isso é o mais importante, ou seja, um diagnóstico correto, exames corretos, para que você possa chegar numa indicação correta. Aquelas indicações exacerbadas não são mais corretas. Hoje existem coisas muito precisas que a gente pode fazer, principalmente falando de novo, mostrando de novo a coluna, na maneira como você faz. Existem várias maneiras de fazer. Então, os cirurgiões estão treinados para esse tipo de variação, dependendo de cada patologia, dependendo do que o paciente necessita. Agora, em média, uma cirurgia de coluna dura quanto tempo? Depende muito do que você vai fazer. As cirurgias mais simples, que são as de hérnia de disco, ou seja, somente as descompressões, que você só retira aquele fragmento em 30 minutos, 1 hora, 1h30, depende muito da gravidade do caso de cada um, depende do paciente, mas em média eu diria que a gente pode deixar dentro desse tempo, 1 hora, 1 hora e pouco são as cirurgias que a gente pode... Uma cirurgia simples como a de hérnia de disco é uma cirurgia que tem um pós-operatório simples também ou não? É uma cirurgia que tem um pós-operatório menos demandante, vamos dizer, porque a cirurgia ela é menos agressiva. Então, dentro de todo o rol de cirurgias que nós temos hoje, desde escolioses, por exemplo, que são aquelas curvaturas que nós corrigimos nas crianças, o famoso desvio, em casa o pessoal conhece, os famosos desvios da coluna que a criançada tem, os adolescentes têm. E ainda é indicado o uso de colete para as crianças que têm desvios assim? Sim, o colete sempre vai ser indicado, porque é uma maneira de tratar. Nós iniciamos sempre tratando com um colete para aquelas crianças que têm uma curvatura progressiva, atingem um determinado grau. E quem não tratou na infância, que tinha um desvio de coluna, sofre lá na frente? Pode sofrer lá na frente. Isso nós sabemos hoje, que existe uma evolução daquela escoliose antiga que você tem, fazendo com que alguns pontos da tua coluna se degenerem até mais rapidamente que as pessoas que não têm essa curvatura. E hoje existem maneiras de você tratar também essas pessoas já na fase adulta. Nós não tínhamos essa capacidade antigamente, há muitos anos atrás. Hoje essas coisas estão começando a chegar para a gente. As tecnologias chegam nos favorecendo esse tipo de tratamento também para pessoas mais velhas. Eu sofri com a minha escoliose a vida inteira. E agora ela me incomoda demais. Eu suportava antigamente, já fiz físio, hidro, tudo que tem em matéria de tratamento conservador para que a gente possa fazer. Mas chega no momento que alguma coisa tem que ser feita. Ou seja, aqueles pacientes que não respondem ao tratamento tradicional conservador, podem ser aplicadas outras técnicas, dependendo da patologia que ela tem. Mas existem várias coisas novas. Muito bom. Dia, né? O importante da gente trazer esse assunto aqui é para te lembrar que, olha, muitas vezes você acha que já viu tudo e que já ouviu tudo sobre o seu caso. A medicina está em constante evolução. Então, busque novamente um ortopedista, converse sobre essas novidades e quem sabe você não encontra aí uma forma de ter muito mais qualidade de vida. Deixa eu ir para as perguntas, porque tem muita gente já com dúvidas. A Terezinha das Graças Bernardina de Lavras, em Minas Gerais. Ela diz que tem um problema na coluna, uma artrose na lombar e na cervical e pergunta se só exercício físico melhora ou não. Na verdade, sim. O que nós sabemos é aquela sequência que eu havia falado antes. Não importa se você tem patologia na cervical, que é essa parte da parte do pescoço, para você entender, essa é a parte cervical, aqui a parte torácica e a parte lombar lá perto do cóccix, lá na bacia, vamos dizer para o pessoal entender mais simplesmente, muito perto dessa parte. Todas elas vão melhorar inicialmente com o tratamento fisioterápico e medicamentoso. Os únicos pacientes
que a gente tem uma indicação de propor alguma coisa a mais, vamos dizer, o pessoal em casa entender, são aqueles que não melhoram com o tratamento conservador. 90 e poucos por cento, vários trabalhos mostram que é mais de 90% o índice de melhora. Reforça a musculatura, reduz a reação inflamatória que nós temos e os pacientes vivem bem sem ter que fazer nada. Uma qualidade de vida muito boa. É um pequeno percentual que vai precisar de alguma medida mais agressiva, vamos dizer assim. Para essa paciente, com certeza, se ela se mantiver fazendo a fisioterapia, se ela se mantiver fazendo o reforço muscular, e se sentir bem, ou seja, o quadro dela tem todas as chances de melhorar e não precisar fazer mais nada. Perfeito. A Graziela, ela diz, boa tarde, Cláudia, sinto muitas dores na cervical, na parte da escápula, fica sempre com nódulos, parece que está tudo fora do lugar e essa dor aumenta nos dias de frio e com chuva. A dor chega a refletir na parte da frente, no peito. Ela é artesã, trabalha todo dia sentada, costurando à mão ou na máquina. Ela pergunta se tem alguma coisa ou exercício que amenizaria essa dor. Na verdade, o padrão de paciente, o padrão de dor que ela está tendo pode estar, não conheço o paciente, obviamente, mas pode estar muito relacionado com o tipo de atividade que ele faz. Então, para ela, me parece ser um caso muito clássico de quem tem uma atividade profissional que interfere na capacidade física. Então, o que eu diria para ela? Nem todos os sintomas, aparentemente, que ela está relatando são somente da coluna. Ela deve ter algumas situações relacionadas à musculatura, postura no trabalho, falta de atividade física. Provavelmente ela não deva ter uma rotina de atividade física regular. E precisa ter, né? Se você fica o dia inteiro sentada na máquina de costura ou costurando, que a gente acaba forçando um pouquinho para frente, precisa fazer exercício. Você tem que ter uma musculatura reforçada para suportar a carga que você está dando para ela diariamente. Isso é uma coisa muito básica. Perfeito. A Marcele Miranda tem 29 anos, diz que tem escoliose, já faz 4 anos que ela faz academia todos os dias, musculação, corrida na esteira, o treino voltado para fortalecer a lombar, mas ela percebeu que se ela ficar uma semana sem ir à academia, ela sente dor na lombar de novo. Por eu já fazer exercício há mais de 4 anos, já não era para a musculatura da lombar estar fortalecida? Na verdade, aquilo que eu falei no início, nós precisamos de uma musculatura reforçada. E ela tem essa atividade física, ela tem esse músculo muito forte, provavelmente. Primeiro, porque ela é nova, ela tem uma regularidade na atividade. Só que muitas vezes a capacidade de reforço da musculatura ou o grau de discopatia, do famoso desgaste que nós temos, as pequenas articulações e tudo mais, são maiores do que a capacidade que ela tem de melhorar na fisioterapia. Esse é um tipo de paciente que ela deveria procurar o colega lá, o ortopedista, para que ele pudesse avaliar de onde vem a dor, por que vem a dor, por que ela está se mantendo ainda com dor. E então propor alguma coisa a mais, porque esse pode ser um caso daquela pequena percentagem de casos que não melhora completamente com uma atividade física. Ou até mesmo a atividade física que ela faz, se ela não estiver bem orientada, pode estar produzindo um pouco de dor. Ela para e começa a ter dor novamente, por quê? Porque a musculatura deve começar a enfraquecer. Não sei quanto tempo ela fica parada, mas a fisiologia da musculatura é muito rápida, muito intensa. Então, ela deve procurar isso, saber se ela é um paciente que possa ser beneficiada com algum tipo de tratamento a mais para isso. Ok. A Gilda de Pelotas, ela disse que passou por uma cirurgia na coluna lombar, colocou 6 parafusos, 2 hastes, 2 placas e calços. Ela sente muita dor no cóccix, pergunta se isso é normal, se ela pode ter uma vida normal, se isso é possível. Na verdade, esse é um paciente um pouco mais complicado, porque envolve várias situações. Por exemplo, ela ainda ter dor lá onde ela fez a cirurgia, por exemplo, a nossa intenção quando a gente propõe um tratamento é que o paciente fique muito bem. Ou seja, nós buscamos sempre resultados bons. Nem todo mundo consegue isso, mas melhorar a qualidade de vida dela é o que nos interessa. Se ela ainda tem dor, o ideal é que fosse feita uma reavaliação do que está acontecendo. Existem muitas coisas que podem acontecer em uma cirurgia, ou seja, não tem a formação daquele osso que nós buscamos, a artrodese, que é tão conhecida. Isso só pode ser avaliado pelo colega que fez o procedimento para ela, e discutido isso com o paciente para chegar num denominador comum e saber qual vai ser a próxima etapa de tratamento para ela. Ela tem outras coisas que podem ser feitas depois de um procedimento cirúrgico, de uma artrodese, provavelmente é o que ela deve ter feito, a gente não sabe, mas existem coisas que podem ser feitas depois desse tipo de procedimento também, para melhorar a qualidade de vida dela. Ok, o caso da Gilda é bem específico, é importante salientar que o doutor falou agora que a cirurgia deve promover um bem-estar geral, né? Então, você que está aí sofrendo com a sua coluna, busque ajuda. Dr. Juliano Liambi, ortopedista, ele está no site www.drjuliano.com.br, drjuliano.com.br. Muito obrigada por ter vindo. Até a próxima oportunidade. Obrigado. Ótima semana para você. Obrigado.